agora são 11 horas e 29 minutos, a temperatura é de 20 graus aqui em Montenegro, uma bela manhã de quinta-feira. E ao meu lado, João Batista Teixeira, trazendo um pouco do seu conhecimento aqui para partilhar com a gente. Tudo bem? Imagina, está trazendo aqui a satisfação, Clarice, de estar aqui ao teu lado. Esse que é o nosso titularíssimo aí, o Adriano está num congresso, né? Mas é um prazer, vamos em frente. Notícias sempre aí, teremos sempre coisas aí novas para comentar. Com certeza, aqui a gente traz as principais novidades, né, as principais notícias sobre Montenegro, região, todo o Vale do Caí, né, o estado e também notícias do Brasil e do mundo. Já que é preciso, né, manter toda a comunidade informada. Clarice, sempre para dar palpite, vamos dar palpite longe, né? Sempre para dar palpite, vamos falar até do mundo. Exatamente, vamos lá. Então agora a gente traz aqui o que é notícia no nosso portal, no JP News. E vamos começar então falando sobre um problema, né, que se tornou a situação dos animais soltos nas ruas de Montenegro. Ontem pela manhã teve uma reunião aqui na Câmara de Vereadores para tratar dessa situação. Essa reunião foi proposta pelo vereador Marcos Guelli, do PUC, e ele quer saber então o que a administração municipal está fazendo, né, no sentido de controlar o crescente aumento de cães, principalmente cães, né? A gente sabe que também existem outros animais, como gatos e até mesmo cavalos, às vezes a gente encontra na via pública, né? Mas o problema principal ainda são os cães. Então participaram dessa reunião o secretário de Meio Ambiente, representantes da Vigilância Epidemiológica, e trouxeram algumas informações positivas, outras nem tanto. As informações positivas é que o município irá doar um terreno para a Moda, que é aquela ONG que faz um trabalho aqui junto aos animais sem donos. E esse terreno, então, será lá no bairro São Paulo, será cedido nos próximos meses para a Moda, para que ela possa lá construir um hospital para atender esses animais de rua. O lado negativo dessa situação é que esse hospital ele apenas vai prestar o atendimento. No momento em que o animal estiver recuperado, vai ser novamente solto, né, porque eles não têm um local, um abrigo para pôr esses cães. E, por outro lado, a prefeitura e a Moda ambos são contra a criação de um canil municipal. Então, esse é um problema, né, que está envolvendo a comunidade, porque, segundo o secretário de Meio Ambiente, o Cláudio Nunes, é preciso que a comunidade participe dessas ações que adotem animais, né? Inclusive, foi dito ontem que vai ser lançada uma campanha para que, ao invés de presentes de Natal, as pessoas adotem animais e deem de presente, né, para os seus afilhados, sobrinhos. A questão é como é que as pessoas vão entender isso. Esse tema, isso dá um programa, só esse tema dá um programa inteiro, né? Eu vou puxar aqui alguns viés ou outro, começando pelo jornal Progresso, lá de 1907, eu acho, que nós temos na página 16 das nossas edições, publica-se excertos, né, de edições bem antigas. E numa dessas aí, eu acho que faz umas 2, 3 semanas, saiu uma notícia, como eu dizia, provavelmente de 1907, se a memória não me trai, relatando que a prefeitura, a intendência, né, ela estipulara multa para quem deixasse animais vadiando, né? Tinha uma multa lá para cavalo, por exemplo, quem deixasse pagaria uma multa assim por diante. Ou seja, isso é um problema antigo. Abandonar animais, deixar os animais, quando o meio se urbaniza crescentemente, isso é um problema que já tem mais de 100 anos, né? Haja vista essa multa lá de trás. Bem, o que se passa é que a sociedade foi ficando leniente com os erros, né? A tolerância, porque a leniência está acima, ou além, ou aquém, depende da referencial que se tome, mas está, eu diria, aquém de uma situação normal e saudável. O que se passa é que o pessoal passou a admitir que os cachorros vadiassem. E há instituições, a própria Moda, ela teria que dar uma resposta mais eficiente, porque agora que essa bomba estoura na mão do poder público. O poder público é eleito, mas nos representa. O que quer dizer o seguinte, que toda a irresponsabilidade subjacente na sociedade acaba sendo paga por ti, por mim e por aqueles que nos ouvem e nos assistem, né? De tal sorte que a solução simples, aquela solução aparentemente que beira até um pouco da pieguice, né? Não, pobrezinho do animal, né? Vamos então fazer uma cirurgia no animal. Olha, eu já tive no passado uma cachorra em relação à qual eu pensei em fazer essa cirurgia. Até que eu conversasse com o veterinário e a pessoa me explicasse, na verdade foi o médico que me explicou,
olha, há uma remoção total, é radical, uma cirurgia radical. Retira todo o aparelho reprodutor da cachorra, né? É quase, eu diria assim, não sei que palavra utilizar, mas a primeira que me veio é quase um crime, né? Mutila uma cachorra, né? Então essa solução, ela é também muito discutível, né? Por outro lado, deixar uma cachorra procriando na rua é uma covardia, né? Também é uma coisa horrível. Agora, qual é a solução para isso? Na verdade, número 1 seria atrelar cachorros aos seus donos. Hoje em dia, na Alemanha, por exemplo, os cachorros são chipados. Se um cachorro for achado na rua, rapidamente sabe quem é o dono, né? E será imputado. Agora, nós vivemos numa sociedade, Patrícia, onde nós nos preocupamos com os animais mais do que nos preocupamos com os seres humanos, né? Enquanto nós temos os cachorros vadiando, nós temos pessoas caídas nas ruas. E essas aí parece que não contam com a simpatia, né? Essas cheiram mal, digamos assim, né? E a sociedade, mais uma vez por uma leniência consigo próprio com os dirigentes máximos do país, vai deixando que isso aconteça. Então nós temos agora a preocupação de criar um hospital, né, para tratar cachorros. É uma coisa patética. Então tu tratas e depois tu joga para fora. Tu curas uma pessoa, um miserável de pneumonia, e depois tu joga ele no frio de novo. Já não tem lamento. Você está curado, tomou antibiótico, agora rua. É uma coisa que não pode prosseguir, mas faz parte de um contexto, por isso que eu dizia, daria um programa com toda a facilidade, né? Eu próprio, que não sou detentor de grande conhecimento do ramo, teria opiniões múltiplas e puxaria digamos assim, várias pontas de fios desse novelo, né, para que a gente pudesse discutir. Eu penso o seguinte, acho que as instituições, aqueles que defendem os animais, deveriam assumir um papel maior. E não contar só com recurso público. Tem que ter um pouco de benemerência. Porque senão nós acabamos construindo uma estrutura, Clarice, que será paga pelo Poder Executivo e, portanto, por nós, que haverá de beneficiar até os veterinários, até aqueles que tratam. Dá tanto, 5 mil por mês, né? Para quem vai isso? Isso acaba remunerando algum veterinário? Nada contra. Mas só que é uma defesa em causa própria também. Nós podemos resvalar neste viés. O pessoal defende, não, pobre dos animais, mas não os assume. E de alguma forma alguém vai ganhar com isso. Ou isso tudo vai ser 5 mil, serão dissipados só em ração. Isso, de graça, hoje em dia nem relógio. Com a mentalidade que existe na sociedade hoje em dia, de graça, fala, isso aqui, fazer o trabalho de graça. Todo mundo sai correndo. Nós mesmos aqui, vez por outra, enfrentamos situações desse tipo, né? E que tu propõe, mesmo na nossa vida, no cotidiano, a gente propõe alguma coisa assim, mas escuta, quem sabe você faz? Logo vem aquela pergunta, mas né? Né? Entra algum din-din, né? Como o pessoal brinca, se não entra, o sujeito vira as coisas e vai embora. Porque falta também benemerência na sociedade. Isso vale não só para os animais, vale para tudo. Agora, eu diria o seguinte, acho que uma campanha dos animais, ela deveria ser estendida, né, para o animal bípede. Eu acho que o Brasil deveria se preocupar antes com os animais racionais que têm nascido e são abandonados. Nós temos que extinguir todos os abrigos hoje. Então, que antes de fazer uma propaganda, uma campanha, eu sei que o pessoal do Clóvis Domingos, o secretário do Meio Ambiente, é melhor possível, né? É uma batata quente, o executivo também não sabe como resolver. Mas nós temos um problema maior ainda, que são os bípedes, que estão aí nos abrigos, e pessoas que precisariam ter muito mais atenção, sem falar dos velhos e todas as pessoas abandonadas. Nós somos uma sociedade com vários dramas, né? Mas eu não vou me estender mais, senão a gente toma outro problema. E, de repente, uma outra questão também é a educação, porque o que a gente ouve é que grande parte desses animais que são soltos na rua são animais velhos ou que estão com algum problema de saúde, estão cegos, e as pessoas simplesmente se livram deles. Então, como já existe hoje a educação para o trânsito, né, que começa a ser inserida desde das séries iniciais, então, de repente, também trabalhar isso com as crianças, né, para que levem para dentro de casa essa noção de responsabilidade que todos têm a partir do momento em que criam um animal. Clarice, sabe que quando eu era menino, a gente falava que a carrocinha, né, fazia sabão dos cachorros. Não sei o quanto de verdade tinha atrás disso, mas, enfim, os animais eram eliminados. E hoje em dia, isso seria uma eutanásia, digamos assim. O pessoal busca uma eutanásia do tempo, né? Atira na rua. Esse é um ponto muito importante que tu tocaste. Eu vou relatar uma situação que eu vivi há uns 8 anos atrás. Eu estava explorando um pouco a margem do rio Caí, lá em São Sebastião do Caí.
E lá pelas tantas eu escutei um ruído, né? E eu digo, puxa, mas que chorinho é esse? Eu olhei, alguém havia abandonado uma caixa com 7, 8 filhotes de cachorro. Alguém não, um covarde, ou uma covarde, né? Ou vários covardes, fizeram isso, foram capazes de abandonar aqueles animais ali ao Deus dará. Quer dizer, não tem a coragem ou a covardia ainda maior de matá-los, né? De submergi-los, de atirá-los na parede, então os abandona. Imaginando, isso é uma forma de desencargo de consciência. Imagina que uma alma caridosa, né? A verdade passar ali e o salvará. Isso Clarice, é um retrato da nossa sociedade, uma sociedade irresponsável. Mas o que nós podemos desejar de uma sociedade em que um ex-presidente da República sobe num palanque e faz o discurso nós e eles, um discurso rancoroso, um discurso que certamente divide o país. Não adianta a Dilma agora dizer que precisa de união, descomunhão. Ela ganhou uma eleição, né, de uma forma sórdida, sobre esse aspecto sórdida, pregando a divisão, o nós contra eles. Quem são nós? Tu fazes parte do nós ou do eles, Clarice? De todos. É boa, bela resposta, né? Quer dizer, eu também, quem sou eu? Então sou eles, sou nós? Quem somos nós? E nós não estamos falando aqui de um bocó qualquer. Nós estamos falando de um ex-presidente, um sujeito que sentou naquela cadeira por 8 anos e teve a irresponsabilidade de fazer essa pregação. Olha, se fosse num país sério, ele teria tomado um bombardeio internacional. Mas o nosso país é um país de covardes. Não são só esses covardes aí, Clarice, que deixam os cachorros abandonados. São os covardes que veem as maiores barbaridades e silenciam. Porque a nossa intelectualidade, que temos Brasil afora, e aqui em Montenegro, Vale do Caí também, muito sujeito intelectual engolindo esses sapos todos e ainda defendendo, e a cara de pau, ou falta consciência. Já para aí. Eu não posso, gente que respeitável, gente que escreve muito bem, inclusive, subscrevem essas barbaridades. É preciso que haja mais consciência e dizer, não, para aí é demais, né? Como é que o ex-presidente faz isso? Irresponsável. Foi, pegando o gancho, né, uma das outras notícias que a gente tem aqui no portal JP News, na manhã dessa quinta-feira, é uma declaração, é uma nota postada pelo músico Lobão, ele que durante a campanha, né, disse que se a Dilma fosse novamente eleita, ele sairia do país, né, porque não está satisfeito com o rumo que a política nacional está tomando. E agora então ele declarou uma nota ontem, onde ele fala sobre os seus pensamentos, né, como ele vê a situação da política nacional, né? Então é uma dessas pessoas que você falou, né, que está indignado, está expressando, né, toda a sua revolta. Ele tem coragem, né? O Lobão é uma figura que eu admiro, ele é, digamos assim, bem polêmico, mas eu admiro, ele é um sujeito inteligente, isso ninguém pode negar ele, né? Ninguém tira isso, né? A menos que faça lobotomia, aliás, casualmente, lobotomia, né? Se ele não padecer dessa cirurgia, essa intrusão brutal, ele nunca perderá a inteligência que tem. Clarice, ele inclusive revela, eu tive a oportunidade de ler a nota que ele publicou, que ele postou. Ele diz, olha, eu fui eleitor do PT, fiz campanha para o PT, hoje não faço mais. E ele postou essa nota, que o pessoal ficou pegando no pé dele, dizendo, pô, e agora você não vai embora? O Dilma ganhou, então você não vai embora? E ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho direito de ficar, inclusive posso mudar de opinião. Ou seja, é uma figura, recomendamos a todos que leiam ele. Que ela faça ele mudar de opinião, né? Porque faz um certo esforço. Exato, é. Aliás, isso é uma coisa, Clarice, porque o medo, o politicamente correto, essas coisas todas são uma praga, né? São uma praga. O meu pai falava uma coisa interessante, ele dizia, olha, ele leu lá num determinado almanaque qualquer, perguntaram a um chinês, a um sábio chinês, o que ele faria se ele tivesse poder, né? E ele respondeu, surpreendentemente, na verdade, com o mundo belicista que nós temos, o sujeito provavelmente diria, vou bombardear o Estado Islâmico, eu vou fazer sucumbir aquela ilha e assim por diante. Mas ele respondeu o seguinte, eu restituiria às palavras seu verdadeiro sentido. Olha que resposta, né? Porque isso muda o mundo. Vamos falar as coisas como são. Então, namoro é namoro. Não, está ficando. Como assim? Como é que é? Olha como a modernidade trouxe, né, alguns absurdos. Não, está ficando. Ficar em outras épocas significaria você está abusando da menina ou do rapaz, você só está tirando proveito. Não, está ficando. Então, como a ideia é feia, né? Como ela não é legal, então o pessoal vai criando vocabulários aí, né?
e por aí afora. Né? Então, o sujeito diz, olha, eu estou... não me vem agora à cabeça outros exemplos melhores. Não tem nenhum moralismo aqui, simplesmente qual é a real? O que você está querendo dizer com isso? Né? É um, é dois. Né? E o pessoal vem com essa conversa mole. Então, nós precisamos, né, dentro dessa questão da coragem, porque restituir as palavras do seu verdadeiro sentido exige coragem também. Diz, parei, não entendi, vamos repassar isso aqui. O que você está querendo dizer de fato? Mas aí entra toda aquela história da conveniência, do politicamente correto, fazendo com que as pessoas, na verdade, não digam aquilo que pensam. Né? E isso é péssimo, porque dizer uma coisa com grosseria é condenado, mas não dizer por covardia também é condenado. Bem, agora são 11h44. Uma outra notícia que destaca aqui no portal é referente a um caso que a gente noticiou há cerca de 2 semanas, com relação à presença de larvas de mosquito, o mosquito transmitiadense. Aedes aegypti. Exatamente. Durante um trabalho realizado aqui pelos novos agentes de endemias do município, durante o treinamento desses agentes, um técnico da Secretaria Estadual de Saúde, do Centro de Controle de Infecções do Estado, disse que eram vários os focos, os criadouros, na verdade, né? São aqueles locais onde o mosquito se procria, né? Poças d'água, caixas d'água, e lá no Parque Centenário, então, foram registrados vários, inclusive a foto aqui que a gente tem na capa da notícia, mostra, né, algumas larvas, e segundo esse técnico, então, algumas dessas larvas seriam do mosquito que, na fase adulta, transmite a dengue, e algumas delas já estariam em fase de eclosão, ou seja, o mosquito já estaria nascendo, e segundo ele, né, então, isso traria uma verdadeira catástrofe, né, dá para dizer aqui para o município. Então, nós entramos em contato com o secretário de Meio Ambiente, né, que é um dos órgãos responsáveis pelo Parque Centenário, e ele declarou que não sabia da existência de água parada no parque, embora sejam várias as caixas d'água ali próximas aos piquetes, os bebedouros para os cavalos, né, enfim. Ele disse que não conhecia essa informação, mas que iria averiguar. E agora, né, então, uma semana depois, ontem, durante o Dia Nacional de Combate à Dengue, a gente conversou com ele novamente, e ele disse que foi feito um trabalho, né, uma inspeção no Parque Centenário, pelos próprios agentes de endemias aqui do município, e que constataram que aquelas larvas não são do mosquito da dengue, e que o técnico se enganou ao fazer aquela afirmação. Bom, veja só, você ainda que recusando a identificação, o RG do inseto, né, ele não negou a existência dos criadores. A essa altura, secretário, não importa tanto, né, se era o Aedes aegypti ou não, teria sido pior se fosse, mas há que reconhecer então a existência desses criadores e convenhamos, né, Clarice, quando um inseto pousa na gente, a gente não sabe exatamente que inseto é. Eu não tenho lupa aqui e não tenho nem conhecimento para identificar um Aedes aegypti, né? Até porque esses insetos, eles são suficientemente espertos, eles em geral nos atacam em regiões nas quais a gente não os detecta. E também o pouso deles é tão suave, deve pesar, né? Nada. Eles pousam e tu só sente, às vezes, depois que eles se foram. Tem aquele certo comichão, opa, e fica. Hoje de manhã eu levei alguns hospitais, andei numa zona rural aí, levei alguma, né? Mas o importante aqui é o seguinte, volto a dizer, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Uma das coisas mais horrorosas que havia no tempo do Fernando Henrique Cardoso, eu me lembro disso, né? O pessoal denunciava, também teve escândalos, né? O Brasil, a política brasileira é suja, então não é. Não adianta achar que as garças, né, estão num partido e os porcos estão no outro, né? Há garças poucas em todos, né, e porcos muitos em todos. Então, agora, de qualquer maneira, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, o pessoal disse assim, havia uma denúncia cabeluda, né? E aí logo a pessoa dizia, mas quem denunciou? Mas a preocupação era muito interessante, era com quem? Para já, de alguma forma, abafar, ou perseguir, ou silenciar, sei lá o quê. Tem, em caso extremo, vontade, no mínimo, de matar o camarada que denunciaram. Quando o que importa é a denúncia, né? Então, aquela história que se vê na Bíblia, se combate o pecador ao pecado, vale aqui também. Não importa, secretário, se o pecador foi o sujeito que se antecipou e diagnosticou erroneamente. O que importa é que havia, então, criadores, e em reconhecendo isso, que esse trabalho seja feito e de forma permanente. Aliás, recomenda-se também aqui, Clarice, que isso seja feito no cemitério, né? Que esse é um foco. Nós, inclusive, publicamos há uns 4 anos atrás, publicamos uma foto
do cemitério de São Sebastião do Caí, com vários vasos com água podre, né? Lá em São Sebastião do Caí, aí a prefeitura depois interveio, e essa é uma vigilância, não é só pneu abandonado, né? Mesmo naquele preito último, aquela homenagem, agora finados, né? Um momento perigoso, né? As pessoas vão aos cemitérios e levam flores, né? E depois esquece, a maioria depois não bota mais o pé lá. Né? Cuidado, cemitério é o grande foco. E não só o problema maior, eu acredito que estejam os pequenos cemitérios, porque no grande até existe uma atenção maior, né, por se tratar do centro, né? Mas eu tive a oportunidade de acompanhar uma dessas inspeções do pessoal da vigilância, e eles foram ao cemitério de Porto dos Pereiras, se não me engano. E é muito interessante, porque onde a gente menos imagina pode ter um criador, né? Bom, eu disse, as pessoas vão lá, vão homenagear e depois se vão, né? É, e a água fica, o água da chuva, né? O água da chuva, né? Bom, agora uma notícia. Vamos brincar um pouquinho aqui, Clarice. Se dissesse uma ou duas vezes por ano, quer dizer, em geral, o dia das mães, né? Tu sabe da história de que, que os cemitérios em geral, quando é dia dos pais, ninguém maneiro, mas diz que vão pouco, né? Isso é uma injustiça, né? As mães sempre gozando de um prestígio aí, mas eu acho que talvez venha até do sentido religioso, até do freio aí, da mãe maior que é Maria. Agora uma notícia então aqui sobre um trabalho integrado que foi feito pelo Conselho Municipal do Idoso durante o mês de setembro, onde se comemora o Dia do Idoso, né, no dia 29 de setembro, foi feito um trabalho conjunto pelo Conselho junto à Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal de Educação. Foi proposto um projeto para que os alunos da rede pública trabalhassem sobre o tema idoso. O que o idoso representa para eles? Qual o papel do idoso na sociedade? Então, esses alunos fizeram vários trabalhos, cartazes, poemas, enfim. E esse trabalho todo deveria ter sido exposto no dia 29, data da comemoração do Dia do Idoso. Ia ser exposto ali na Praça Municipal. Só que, como choveu, acabou que não deu certo, né? E os trabalhos todos foram guardados. Agora, em uma conversa da presidente do Conselho, a Beatriz Gisconde, com representantes lá da Câmara de Vereadores, surgiu a ideia, então, de levar esses trabalhos para lá, para a Câmara de Vereadores, que tem esse espaço, né, o espaço cultural André Zanata, que tem essa proposta de mostrar para a sociedade o que está sendo feito, né, na arte, enfim, em trabalhos culturais aqui do município. Então, desde ontem, esses trabalhos, né, estão expostos lá, e a comunidade pode conferir pelos próximos 10 dias o que as crianças pensam do idoso. O objetivo desse trabalho é criar uma integração entre os jovens e a terceira idade, que hoje em dia em muitos estados é desvalorizada, né, pela classe mais jovem, os jovens. Então esse trabalho que começou em setembro segue ao longo, né, do comando aqui da nossa amiga Beatriz Gisconde, quando ela estiver à frente do conselho, né, ela e o Major Dutra, que é o vice-presidente, pretendem continuar com esse trabalho de integrar essas duas extremidades, né? Os novinhos e as extremidades. É sempre saudável, né, Clarice? Porque os velhos às vezes se tornam crianças, né? Ainda que crianças mais amargas, né? O velho é criança, em geral é uma criança amarga. Mas todos nós, se não morrermos antes, ficaremos idosos, né? E há uma preocupação enorme nisso, né, Clarice, hoje em dia. Eu tenho até amigos no meu círculo mais próximo que estão preocupados, né? Eu acho até à toa, né? Estão preocupados em não dar trabalho para os filhos, né? Estão vendo o que está acontecendo, né? As pessoas, o corpo, sabe que, deixa eu tocar no outro assunto aqui. Eu um dia conversando com um dentista, lá em São Paulo, né? E ele me dizia que pela dentição, acho até que ele exagerou, mas ele disse, olha, pela dentição, o ser humano não foi programado para viver 90 anos. O plano original seria na faixa de 40, 50. Né? Exagera não. Isso só mostra que nós temos algumas coisas que vão adiante e outras vão ficando para trás. Né? Sabe que a audição, tu tens ideia de qual a idade na qual a gente atinge o pico de audição? Na faixa, agora que me perdoe se eu disser uma bobagem, mas eu vou errar por 1 ou 2 anos, na faixa de 18 anos. Nós aí temos o top. Daí para frente, só cai. Né? Isso vale para audição, vale para visão e outras coisas. Tá? Para
aqueles que se pretendem jovens eternamente, né? Isso é Dorian Gray, né? Aquele romance, recomendo aqueles que desejarem demais permanecer jovens, leiam Dorian Gray e o pacto, né, que ele faz com o demônio, exatamente para nunca envelhecer. Não adianta. Né? Há uma coisa, eu conversava com meu sogro há 10 anos atrás, eu dizia para ele, digo, sabe, doutor Mário, a vida é um carro sem freio. E ele disse, é verdade, eu tentei frear e não tem freio, não tem, né? É um carro não translocado, porque a gente vai dirigindo, mas não dá para parar. Então, essa questão de sensibilizar a sociedade quanto ao idoso, isso é um trabalho fundamental e tem que ser permanente, né? Mas isso vem da cultura. E a nossa cultura, na minha geração já de jovens, já se vão muitos anos, o meu irmão, o meu irmão já começou a chamar os pais de velho. Eu falei lá com o velho, né? Era engraçadinho, né? Ei, o teu velho, como é que está o teu velho, coisa e tal. Era uma forma engraçadinha e meio desrespeitosa já, né? Era na linha assim, uma linha sectária. Diz, olha, existem aqueles que a gente vai deixando para trás e nós somos os espertos, né? Cultural. No Oriente as coisas não acontecem assim, o velho tem uma importância muito maior. O Ocidente é que é esse incinerador da idade, né? Dissipa-se, incinera-se, joga-se na fornalha do inútil aquela pessoa que é mais velha, quando ela teria enormes contribuições a dar. Não só do ponto de vista, Clarice, digamos assim, de experiência, mas técnica também, né? Porque já diz o ditado antigo, que o diabo é sábio, não por ser diabo, sábio no sentido dele, né? Porque se tivesse sabedoria, de fato, ele nunca teria se afastado de Deus. Mas vamos relevar essa questão teológica, vamos admitir que ele seja sábio, espertão ele é, né? Mas, sendo ele um espertão sábio, disse que ele é sábio não por ser o diabo, mas por ser velho. Então, o próprio ditado reconhece que o saber, os anos trazem, né? E a vida não dá diploma para ninguém, nunca, né? Gente que se coloca muito no pedestal, o pedestal é de barro, os pés deles são de barro, ninguém é muita coisa, muito coisa. Aliás, olhar para si próprio e ver que não é grande coisa é a melhor coisa do mundo. É libertador. Sabe o que é libertador? A pessoa só se liberta, de fato, isso é a idade às vezes. Quando não traz mais cedo, traz com a idade. O sujeito tem que rir de si mesmo. Quando ele acha graça de si próprio, está amadurecendo, né? E quando ele se acha lá, não muito grande coisa, também. E as pessoas hoje em dia acham que são grande coisa. A juventude traz isso, essa onipotência, né? Diz um médico que eu conheço de São Paulo, ele diz que é compressível, né? É muito hormônio, né? Muito hormônio e pouca experiência. De tal sorte que o equilíbrio vem aí e os idosos são, no mínimo, quem não tem grande afeto por eles, grande afeição, no mínimo pense que vai se tornar um deles um dia. Eu vi uma frase em um desses trabalhos que me chamou a atenção, que foi um agradecimento de uma criança por aquele idoso existir na vida dele. Isso me levou a pensar assim, poxa, será que ele pensou que ele existe por causa daquele idoso, por causa daquele avô, daquela avó, né? A valorização dos antepassados, né? Porque a gente tem muito esse sentimento egoísta. O meu avô, a minha avó, eu sou neto dele, às vezes eu tenho que me colocar nesse lugar, né? Eu sou neto, eu vim de lá. Então isso dá um valor maior. A gente, de alguma forma, Clarice, sabe que o amor primeiro, o compreensível, é o amor da família, né? Nós somos criados no meio, a grande maioria das pessoas no meio, é acarinhado, é tratado, é alimentado, é banhado, e evidentemente que acaba nutrindo esse sentimento maior pelos seus, né? Mas tão mais saudável e tão mais cristã é uma sociedade, quanto mais desligados estivermos disso. Ou seja, chega um ponto que dirá o meu filho, não, os nossos filhos, né? A sociedade, os nossos irmãos, então, só que esse é um discurso que necessariamente remete, né, à religião. Porque o pessoal os materialistas, né, e aí vem a grande indagação, os materialistas também falam, eles podem usar a palavra fraternidade, né? A fraternidade, aquele ajuda mútua, né? O trabalhador, só que sem ironia. De onde todo esse... Então é amor. Mas como é que o amor brota? Que tipo de amor é um amor materialista? Né? Porque se alguém acredita que depois da morte não há nada, Clarice, e esse é o credo fundamental dos materialistas, né? Dos ateus, materialismo que leva ao ateísmo, não existe nada.
Então por que eu vou amar? Então por que eu não saio depredando digamos assim, me locupletando com os prazeres do mundo? É uma indagação. Eu fico sempre perguntando, como é que alguém que se confessa ateu não comete as maiores atrocidades? Teria liberdade. Liberdade, digamos assim, de consciência, né? Não moral, mas de consciência enquanto pessoal, e a consciência é pessoal, embora se fale de consciência coletiva, então, mas poderia cometer as maiores barbaridades e em geral não faz, né? E ainda prega. É uma contradição que eu acho que nunca vou entender. Bom, a gente teria muito assunto, né? Mas o horário exige que a gente dê seguimento na programação aqui da RPM. Agora são 11 horas e 59 minutos. O Estúdio Alberto de hoje vai ficando por aqui. 25 graus, né? A tarde promete um calorzinho. Vamos aproveitar porque logo a gente voa por aí. João, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pela paciência aí. E sabe que eu tenho sempre a mesma sensação de que passou rápido demais. Que coisa, né? Vontade assim de ficar um pouco mais, mas graças a Deus existe forte a todos uma excelente tarde, uma excelente final de semana, porque eu retorno só na semana que vem. O Estúdio Aberto retorna amanhã e vocês podem acompanhar